Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje nós vamos tratar de um tema muito atual, a construção da verdade e até onde o discurso afeta o direito do outro. Para tratar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe aqui no programa o advogado Lucas Moraes Santos, que é mestre em Direitos Humanos pela UNB. Aqui também com a gente, o nosso convidado, jornalista, colega de vocês e nosso também, Eduardo Buena. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Lucas. Bom dia, Cris. Bom, Lucas, vamos começar conversando sobre esse tema que é bastante intrigante, bastante atual, que é a construção da verdade. A gente vê aí nas mídias sociais uma guerra, né, de discursos, né? Mas antes da gente tocar nessa questão dessa construção da verdade, da pós-verdade nas mídias sociais, vamos falar um pouco do papel do Estado na construção disso, que é quem deveria referendar o que de fato é verdade no nosso país. Como é que você vê esse cenário? Bom, o papel do Estado na construção da verdade, na verdade, enquanto direito coletivo, direito social, é central, né? A gente tem aí na Constituição brasileira uma Constituição que desde o seu preâmbulo estabelece como entre os fundamentos do Estado brasileiro, da República, né, a garantia do direito à liberdade, né? E aí a gente tem que entender que a liberdade, ela tem uma associação íntima com a necessidade de preservação da verdade, né? Você só tem a liberdade de se posicionar, de escolher suas crenças, de escolher sua filiação partidária, etc., se você tiver acesso à informação, se você tiver acesso à verdade que corresponde à realidade dos fatos. Então, é por isso, inclusive, que em regimes ditatoriais, o regime de censura tende a ser muito intenso, justamente porque a verdade dos fatos acaba sendo entendida como um perigo, né, para a manutenção do status quo. E aí é construída uma outra verdade. Uma outra verdade, exatamente. Lucas, você está falando aí do poder balizador, talvez, do Estado nessa construção da verdade, e a gente tem acompanhado nos últimos anos, por exemplo, o Trump tendo suas falas por diversas vezes contestadas, né, e o populismo com essa construção da verdade. Que relação isso tem e que prejuízos também isso pode causar, né, políticos que se utilizam, né, de discursos para propagar notícias falsas, por exemplo? A utilização de verdades alternativas, né, para manobra de grandes contingentes populacionais não é nada novo na história da humanidade, né? A gente viu isso sendo feito pelos regimes fascistas ao longo de todo o século XX. A gente viu na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, exatamente. O aparato de comunicação era uma peça central do regime nazista, né? A questão do Goebbels, etc., e das peças de propaganda política. O que temos de diferente no momento atual é a grande descentralização das fontes de informação que foi gerada pelo acesso à internet, né? A rede mundial de computadores, ela acabou retirando a autoridade de determinadas instituições que eram vistas como essas guardiãs aí da esfera pública, né? Do discurso público. Então, as grandes empresas de comunicação, o Estado, etc., e essa informação ela passou a ser produzida e disseminada por uma multiplicidade de agentes. Isso torna muito difícil de distinguir a qualidade da informação. Ficou muito difícil de distinguir o que é verdade e o que não é. E aí tem gente que sabe se utilizar dessa dubiedade em proveito próprio de maneira muito eficiente, né? E aí isso prejudica aquilo que a gente deveria fazer, né, e deveria fazer bem feito, que a gente não tem conseguido fazer, que seria o controle social, por exemplo, das políticas públicas, do papel do Estado, né, quando a gente elege os nossos representantes para estarem lá e formulando as políticas públicas e executando essas políticas, e a gente não consegue fazer esse controle, porque há um discurso, não é isso, Beno, muito diferente nas mídias sociais, né, e a gente não sabe de fato o que está acontecendo, né? Exatamente. Esse não é um problema específico do Brasil, né? Eu acho que mundo afora a gente tem visto que as instituições, elas têm estado perdidas no que diz respeito a como regulamentar, a como fazer esse controle social
das informações que são veiculadas na internet. Né? A gente tem aí um grande debate que vai ser travado aí nos próximos anos, eu prevejo, com relação à definição do que é a internet. Afinal de contas, a internet são um conjunto de empresas privadas e que, portanto, têm o direito de estabelecer seus termos de uso de acordo com como bem entenderem, porque estão provendo um serviço, ou a internet é uma esfera pública, a esfera pública, é um espaço público que está sendo concedido à iniciativa privada, que, portanto, tem que ter regras públicas definidas pelo Estado, que precisam ser mantidas por essas empresas, né? Então, essa é uma definição que vai ter que ser feita no futuro. Porque do jeito que está, né, nesse caos que a gente está vendo, nesse caos social, nesse caos, né, que esse discurso, né, provoca, é meio que um meio, né, sendo utilizado, mas um meio muito forte, com poder muito forte, né? Até maior do que o próprio Estado, né? Perfeito. O caso que o Eduardo citou do Donald Trump é um caso clássico onde a gente viu a precariedade em que estamos todos inseridos nessa relação com a internet, né? Porque as redes sociais, elas têm essa liberdade ilimitada para estabelecer os seus termos de uso, mas mesmo dentro dos termos de uso, a censura que o Twitter impôs ao perfil do Donald Trump, por mais condenável que seja o que foi dito, a censura que foi imposta a ele é uma censura que não estava previamente estabelecida dentro dos termos de uso do Twitter. E assim, dessa vez, isso foi usado em prol da coletividade, em prol do bem comum. Mas o que impede que essas redes venham a utilizar essas normas ad hoc, essas normas de ocasião, de maneira negativa no futuro, né? De maneira a contrariar o interesse público, né? Porque essa força pode ser contrária à coletividade num outro momento, né? Exatamente. Exatamente. Agora, Lucas, na verdade eu estava querendo perguntar para ti, com relação a, você deu exemplo de antes dos discursos que eram feitos nos regimes ditatoriais. E agora a gente tem pessoas que, em vez de estabelecer uma verdade de controle, talvez continuem estabelecendo, né? Mas também estimulam os conflitos. E eu acredito, aliás, eu queria te perguntar com relação a isso. É realmente essa a diferença? Antes, essas pessoas que utilizavam desse controle de versões, elas tentavam manter de alguma forma essas pessoas controladas, e agora esses populistas, esses políticos mais próximos do populismo, eles tentam mesmo gerar conflito, gerar teorias da conspiração, é isso? Ou ou eles utilizam então da mesma forma, do mesmo mecanismo e também para o mesmo fim? Essa é uma pergunta muito relevante para os tempos que a gente vive, né? Tem uma teórica que eu acho muito importante, que é a Chantal Mouffe, e ela sempre fala que o que define a questão do político é a necessidade de estabelecer um antagonismo entre as partes, né? É preciso estabelecer um eu contra um eles, né? Então, diferente, né? É preciso que o grupo que você quer manipular se perceba como diferente em relação ao outro grupo, para que você consiga mobilizar aquele grupo em prol da causa que você quer avançar, né? E nesse sentido, é por isso que muitos agentes populistas acabam tentando politizar todo e qualquer assunto, por mais que seja um assunto pacífico. A vacina, por exemplo, né? Por muito tempo a gente viu autoridades públicas polemizando uma questão que era um fato científico pacífico, né? Que é a única chance que nós temos de voltar à vida normal, né? Que é a vacina, uma conquista louvável da ciência, e até a vacina estava sendo politizada. Por quê? Porque esse tipo de política que é realizada, esses políticos que agem de maneira populista, eles só conseguem arregimentar seus seguidores se eles criarem um inimigo claro contra o qual aqueles seguidores possam se voltar. Então essa daí é a necessidade de manipular as informações para fazer um determinado grupo parecer um inimigo que seja ameaçador o suficiente para mobilizar aquelas pessoas que você quer manobrar contra aquela causa que você quer derrubar, né? Então, é um expediente muito antigo, mais antigo que o mundo, mas que volta e meia se renova e renova suas técnicas, e encontrou na internet, né, esse espaço que, por mais democrático e importante que seja, é um espaço que tem uma regulamentação ainda muito precária, mundo afora, um ambiente ideal, né, para realizar esse tipo de manipulação. Agora, Lucas,
contextualizando, né, nos tempos de hoje, né, e de ontem, né, porque o direito humano, né, não é uma coisa de hoje somente, né, de que forma que essa vivência que a gente tem dessa guerra de poderes da informação, informação como a principal moeda hoje do mundo, né, e a forma como ela é construída, de que forma que isso tem afetado diretamente o direito o direito humano. Você fala da questão da liberdade, né, como que essa construção do discurso, ela afeta a minha liberdade e afeta a conquista do meu direito, né? Que passa... Porque eu passo a não reconhecer mais o direito do outro, né? Porque eu aposto em um discurso contrário ao do outro, né? E acabo que esse direito humano, o direito que ele tem, eu não reconheço. Como é que você vê isso? Bom, isso a gente pode analisar por alguns vieses diferentes, né? Mas, em princípio, o que eu acho que é importante para qualquer que seja o viés da nossa análise é estabelecer que não existem direitos absolutos, né? Nós temos os direitos fundamentais que estão estabelecidos na Constituição. A gente tem o artigo 5º da Constituição, que é o artigo que vai estabelecer todas as decorrências do direito à liberdade, né? Vai tratar ali dos direitos fundamentais no geral. E assim, mas mesmo lá está claro que nenhum direito é absoluto. Você tem limites objetivos a todo direito, na medida em que o exercício ilimitado de um direito acaba descambando para a tirania, né? Então, você não pode exercer um direito para isso você vai precisar avançar sobre a esfera dos direitos de outras pessoas, né? Nesse sentido, tem uma série de limitações que são oponíveis ao exercício da liberdade enquanto direito. E aí é por isso que a gente precisa estabelecer que direito é uma coisa, né? Você exacerbar o exercício desse direito, você está incorrendo em tirania, em violações, né, de direitos de outrem. Nesse sentido, a gente pode estabelecer, por exemplo, um paralelo com as ações que estão sendo trazidas à baila agora no âmbito da Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União atualmente tem processado administrativamente professores de universidades federais que fazem críticas que têm feito críticas ao governo, né? E aí a gente sabe que além da liberdade de expressão garantida na Constituição Federal, a gente tem o fato de que uma decorrência clara da liberdade de expressão é a liberdade de cátedra, né? Que é a liberdade dos professores de estabelecerem os vieses pelos quais vão ministrar suas disciplinas, né? Você tem um conteúdo técnico, evidentemente, mas aquele conteúdo técnico ele vai necessariamente ser permeado pela visão de mundo e compreensão do professor. E isso está expresso também no princípio da autonomia universitária. Que não pode haver essa liberdade vigiada dentro da universidade, né? Porque senão não seria universidade. Não seria universidade. Exatamente. A universidade, por definição, é um ambiente de livre circulação de ideias, né? Então, você não pode controlar o que é dito em uma universidade, por mais que seja uma universidade pública, né? Aliás, não há lugar mais plural, para se encontrar os diferentes, né? É a universidade. Exatamente, a ideia é universidade, né? De você poder interagir com uma universidade de coisas, uma universidade de ideias, uma universidade de conteúdos, né? Então, é uma violação absurda, né? Da competência da CGU, e aí a Controladoria Geral da União tem obrigado professores a estabelecerem TACs, né, que é termos de ajustamento de conduta contra essas manifestações. E aí algumas associações de professores e de reitores da universidade e partidos políticos têm entrado com ações constitucionais no Supremo Tribunal Federal para barrar essa investida da CGU contra a liberdade de cátedra, né? Então, nesse aspecto, é importante ressaltar como o judiciário acaba sendo uma arena de disputa, dessas narrativas, né, e do estabelecimento do que é, de quais são os limites concretos da liberdade de expressão e aonde que ela precisa ser efetivamente defendida, né? Bom, Lucas Bueno, a gente vai fazer só um intervalo rapidinho e a gente volta já conversando sobre esse tema bastante atual, que é a construção da verdade nos dias de hoje. Até já.
De volta com o programa Resenha, e nós estamos tratando da construção da verdade nos dias atuais e como isso afeta a sociedade. Nosso convidado é o advogado Lucas Moraes Santos, que é mestre em Direitos Humanos pela UNB. Bom, Lucas, a gente falava, né, sobre essa questão das instituições, a construção do discurso, e aí eu fico pensando, a gente tem hoje uma crise enorme, né, de identidade das instituições e do papel dessas instituições. Se a gente for trazer para esse cenário mais local nosso, né, Brasil, em termos de Brasil, a gente vê o STF numa grande crise, o Executivo também numa outra grande crise. Executivo não sendo Executivo, o STF não sendo o STF, guardião das instituições e nenhum fiscalizando o papel do outro. Me parece que mais é uma Tom e Jerry, né? Assim, exatamente. O gato atrás do rato, o rato atrás do gato. Me parece mais uma coisa desse nível, né? Como é que fica a Constituição brasileira nessa história toda? A Constituição fica aos pedaços, né? A verdade é que, assim, a Constituição brasileira, ela estabelece funções muito bem definidas para os três poderes, né? A gente tem os poderes legislativo e o poder executivo, que são os poderes majoritários, porque são os poderes eleitos pela maioria da população e, portanto, são os poderes que devem lidar com as questões de política, porque são os poderes Sim. que são eleitos, que são votados e que, portanto, detêm a legitimidade que a soberania do povo concede, né? E a gente tem o poder judiciário, que é o poder contra-majoritário. Então, o poder judiciário, em tese, ele não deve lidar com questões de política, porque ele não tem mandato eletivo. Ele é um poder que ele precisa lidar com questões de direito, questões de princípio, né? Mas o que acontece é que, para além das suas funções estabelecidas constitucionalmente, os poderes têm as funções de fiscalizar a atuação uns dos outros, né? O que tem acontecido é que nessa profunda crise e nessa politização extrema de absolutamente todo e qualquer tema, como o Eduardo ressaltou há pouco, o que acontece é que, frequentemente, os poderes executivo e legislativo, eles têm passado aquém de suas funções, né? E têm falhado na sua função de tutelar o bem geral. A gente está vendo agora, por exemplo, o próprio poder legislativo se imiscuindo numa função do poder executivo, que é a função de estabelecer o Plano Nacional de Vacinação, e, para além disso, trabalhando contra o bem coletivo para estabelecer prioridades não legítimas, não baseadas na ciência para a vacinação, né? Querendo priorizar em funcionários de empresas sob o argumento de que é preciso retomar a economia do país, etc. Enfim, nesse caso, a gente vê, por exemplo, mais um caso em que uma questão de política vai acabar tendo que ser definida dentro do Poder Judiciário, que não deveria estar tratando desses temas. Mas por quê? A ausência dos poderes na atuação que lhe é de direito faz com que um outro poder tenha que se imiscuir numa arena que não é sua, para garantir um mínimo de estabilidade dentro da garantia de direitos, né? Então, é por isso que a gente tem visto com frequência o Poder Judiciário tendo que se sobressair de sua atuação. E isso é grave por quê? Porque, no momento, por mais que algumas decisões do Poder Judiciário tenham sido a única coisa que impediu grandes barbaridades de acontecerem, isso estabelece um precedente muito perigoso de atuação do Poder Judiciário, que não tem legitimidade eleitoral, não detém o voto popular, para atuar num campo muito vasto de atuação e que pode, num futuro, se voltar contra o bem coletivo, né? Pode tornar o Poder Judiciário um superpoder que vai se imiscuir sem limites, né? Porque esses precedentes vão ter sido estabelecidos. Enquanto o Judiciário se torna um superpoder, Eduardo, aí a gente tem o perigo aí dos direitos fundamentais não serem respeitados, né? Porque quando o Legislativo desvirtua sua função, o Executivo desvirtua sua função, né? A gente tem todo esse caos que a gente começa a ver e está vendo agora, né? Exatamente, Cris. E quando tem essas crises, né? Enquanto uns ganham poder, outros acabam perdendo. É o caso, vamos citar aí, por exemplo, o jornalismo profissional, né? Quando eu era criança, o jornalismo profissional era tido como verdade. E aí veio a internet, a possibilidade de produção de conteúdo, e as pessoas começaram a questionar, e chegamos nesse ponto que as pessoas assistem um telejornal e já não veem tanta credibilidade naquilo.
Eu queria te perguntar se você acha que foi apenas essa possibilidade de produzir conteúdo e poder questionar o que estava sendo exibido nas emissoras de TV no geral, ou se a própria relação das pessoas com a internet que fez com que o jornalismo profissional fosse tão questionado como é hoje. Eu acho que é um cenário muito complexo e, como todo cenário complexo, a gente não consegue apontar uma causa única, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer uma série de fatores que influenciaram nesse estado de coisas, né? Eu acho que, sem dúvida, a relação das pessoas com a internet e a facilidade com que as informações circulam, ela produz uma dissonância, né, entre os meios de comunicação tradicionais e o que está circulando nas redes sociais. Mas, além disso, a gente tem um problema, que é um problema, inclusive, jurídico, né? E que, ao mesmo tempo que é um problema jurídico, é um problema econômico, porque diz respeito ao modelo de negócios das empresas que detêm essas redes sociais, né? Então, assim, como essas empresas elas operam através de verbas publicitárias, esse modelo de negócios induz as empresas a construírem seus algoritmos de maneira a manter o maior tempo de tela possível por usuário. Isso significa que esses algoritmos eles passaram a ser, ao longo do tempo, desenhados para que as pessoas não vejam nada que as desagrade e vejam e deduzam que tipo de conteúdo que aquelas pessoas gostam de ver e passem a reproduzir cada vez mais apenas aquele tipo de conteúdo que aquelas pessoas gostariam de ver dentro dessas redes, para que elas não saiam da tela, para que elas continuem vendo anúncios e, portanto, a verba publicitária seja maior. Isso tem criado verdadeiras câmaras de isolamento, porque como você não tem mais acesso ao contraditório, você não vê mais notícias que te desagradam, você não vê mais posicionamentos contrários aos seus, você começa a ter uma percepção parcial da realidade, você passa a achar que tudo o que você acredita é a realidade. E aí, quando você tem que se confrontar com opiniões diversas, com fatos históricos ou fatos científicos que contrariam o conteúdo que você passou meses e meses recebendo, para você aquilo é um absurdo, para você aquilo te desestabiliza, porque aquilo coloca em xeque toda a construção da sua realidade. Então isso torna muito difícil o diálogo, né? Então a gente tem um problema jurídico e de regulamentação desse modelo de negócios, né? Como é que você vê aí a importância da Lei de Segurança Nacional e todos esses temas que também estão em discussão dentro do STF? Bom, o Brasil, ele é um país que fez uma transição democrática muito precária e muito incompleta, né? Diferente de outros países, né, que também passaram por ditaduras ou por regimes autoritários. Você tem aí o caso da Alemanha, por exemplo, que teve o Holocausto nazista, e aonde você tem uma ativa criminalização de qualquer apologia ao regime nazista, né? A verdade de Estado, ela foi muito bem estabelecida, né, a partir da anistia a todos que resistiram àquele regime e também a partir da responsabilização criminal e civil de todos os que perpetraram as barbaridades naquele regime. Você tem aí o Tribunal de Nuremberg, que foi um marco histórico, né, de responsabilização dos agentes nazistas. Tem, inclusive, o livro da Hannah Arendt, né, Eichmann em Jerusalém, em que ela conta justamente sobre o julgamento de um dos algozes, né, da ditadura do regime nazista, em que o julgamento dele que permite que ela elabore uma categoria principal do trabalho dela, que é o da banalidade do mal, né? O Eichmann, ele não era um monstro, ele não era um psicopata, um cara que tinha algum sadismo específico. Ele era um pai de família, ele era um servidor público e ele ia todo dia ao trabalho e executava aquelas barbaridades como um servidor público que está fazendo o que o Estado... A atividade dele. A atividade dele, né? Porque o mal, ele foi banalizado. E, inclusive, você estava falando da LSN, a gente teve recentemente 2 casos emblemáticos, né? O deputado Daniel Silveira, né, que é deputado pelo estado do Rio de Janeiro, e teve também o youtuber, né, que é o Felipe Neto. Ambos, né, acabaram sendo denunciados de alguma forma pela LSN. Eu queria que você estabelecesse, então, a diferença, que ambos têm discursos, né, de espectro político diferente, né, um mais alinhado à esquerda, mais alinhado ao centro, aliás, e o outro mais direcionado à extrema-direita. Então, em que medidas os casos são parecidos e a que ponto, a que medida eles se aproximam, aliás, eles se distanciam? No caso do Daniel Silveira, se você assiste ao vídeo pelo qual ele foi responsabilizado,
você tem ali claras tentativas de ameaçar a estabilidade das instituições, né? Então, para além das ofensas que ele dirigiu aos ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí essas ofensas elas podem ser responsabilizadas no âmbito civil e criminal individualmente, né? Cada ministro tem o direito de responsabilizá-lo, né, civil e criminalmente, pelas ofensas que foram cometidas, mas ali o que é muito grave e que está dentro do âmbito da Lei de Segurança Nacional são as ameaças às instituições, as ameaças ao funcionamento do Poder Judiciário, né? A alusão à ideia de fechar o Poder Judiciário. O retorno do AI-5. O retorno do AI-5, que é o ato foi o ato institucional mais grave e mais severo da ditadura militar, né? Mais autoritário. Então, assim, você tem uma clara apologia à ditadura e, portanto, você tem uma grave ameaça às instituições e ao regime democrático. Né? E a democracia, exatamente. Bom, gente, acho que teria que fazer um outro resenha, né, para a gente esgotar esse assunto, que eu acho que ele não se esgota, né, porque é um assunto que está pautado aí na sociedade. A gente quer agradecer a participação do Lucas Moraes Santos aqui na TV Difusora, no programa Resenha, por essa importante contribuição nesse debate com a gente, o jornalista Eduardo Bueno também. E a gente vai ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana e a gente se encontra por aí. Até já.